Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a misericórdia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. 13 de fevereiro do ano 2025, e agradecemos a Deus por este novo dia de vida que Ele tem nos otorgado. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia, agradecemos a Deus pela sua bondade, agradecemos a Deus pelo seu infinito amor e por a vida que Ele nos dá dia após dia. Tempo nublado aqui na cidade de Caciqui, já veio algumas garoas, algumas chuvas, mas eis aqui, Senhor, que estamos necessitando mais chuva. Apelamos à misericórdia, à bondade de Deus para que Ele envie mais chuva sobre a cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul, assim como também todo o município, principalmente todo o município de Caciqui, aqui no Rio Grande do Sul, assim como também aqui na região. A chuva suficiente para poder restabelecer algumas coisas, já que outras já estão praticamente perdidas. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a santa, perfeita, absoluta vontade de Deus. Agradável vontade de Deus. Nada acontece sem isto. Tudo está dentro do tempo e da vontade de Deus. Sou o pastor Juan e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Estamos falando dos 4 milagres messiânicos nestes dias. 4 milagres que somente o Senhor Jesus poderia ter feito. Em Atos capítulo número 3, nós temos o primeiro milagre apostólico. O primeiro milagre apostólico. Depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi levado para o céu, começam os discípulos, os apóstolos, os seguidores do Senhor, a levarem a palavra de Deus. E em Atos capítulo 3, tem uma passagem muito conhecida e muito tem se pregado sobre isto, que é sobre o coxo que estava na porta do templo. A porta se chamava Formosa e ali estava aquele coxo. Sabe, as pessoas que tinham deficiência, elas tinham o seu acesso restringido ao templo, às sinagogas, elas não podiam entrar livremente. Tem aquele homem da mão mirrada, da mão seca, como você queira chamá-lo, ele estava dentro da sinagoga. Talvez ele estaria até com a sua mão escondida, quando o Senhor chama aquele homem, chama para que ele se pare no meio da sinagoga, e ali aquele homem é curado num dia de repouso. Temos também a mulher corcunda, que ela estava por ali também, do lado de fora, e ela foi curada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, às vezes, paramos para pensar este homem na porta chamada Formosa do templo. Quantos religiosos deveriam ter passado por ali? Vemos nos nossos dias de hoje milhares e de milhares de pessoas que dormiam à porta dos templos religiosos dos nossos dias de hoje. Mas também vemos em grandes capitais como tem limitado
o acesso dessas pessoas até a qualidade ou o átrio desse tipo de religião. Você tem levantado pedindo de que aquelas pessoas que estão na situação de rua, estão na situação de calamidade, elas vêm dormir ali na porta daquele templo. Muitas vezes é o único lugar onde eles têm para refugiar-se, por exemplo, do frio. Poderíamos levantar uma discussão por que e por que razão eles estão nessa situação. Mas não deixam de serem seres humanos. Não deixam de serem os nossos próximos. É incrível hoje na sociedade na qual nós estamos vivendo. Na sociedade na qual nós estamos vivendo. Se dá até mais mídia para um animal de estimação que para as próprias pessoas. Às vezes vemos pessoas que passam por acidentes gravíssimos, mas a atenção da mídia é para o animal de estimação que não se machucou ou que está ali ao lado da pessoa que faleceu, está ferida, enfim. O que eu quero dizer é que vai mais a atenção para o animal de estimação que para o próprio ser humano. Não estou em contra de cuidar nossos animais de estimação, nós mesmos temos aqui em casa, mas também temos que saber diferenciar as coisas. Diferenciar verdadeiramente as coisas. A palavra de Deus nos manda amar ao nosso próximo. Então, esse amor ao nosso próximo é como se nós estivéssemos fazendo por nós mesmos. Hoje se utiliza essa palavrinha chamada empatia, que é tão bonita, tão conhecida, tantas vezes publicada, falada em púlpitos, em colégios, em conferências, mas tão pouco praticada, pois não nós colocamos no lugar do outro como deveríamos de colocar-nos. É bom ter o nosso animalzinho de estimação no verão, no ar-condicionado ou no ventilador, no inverno, agasalhado dentro de casa, ao lado de uma lareira. Mas e que do meu próximo, que está dormindo na rua, está tapado com um jornal? Talvez você possa até dizer ou pensar o seguinte: mas foi uma decisão dele, foi ele que buscou isto. Qual é a história por detrás desse homem ou dessa mulher? Qual é a verdadeira história desse homem e dessa mulher que o levaram a essa situação? E que podemos fazer nós por eles? Pois é demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas. Levando a palavra, claro que sim. Mas também podendo socorrê-los, ajudá-los, com um simples cobertor que você tem na sua casa e que não usa mais. Estou falando do inverno, logicamente. Mas que tal um copo com água fria, uma garrafa com gelo para essa pessoa hoje que está ali numa situação de rua e de calamidade? Isto não é de agora, não é de agora. Isto vem de muitos séculos atrás. Sempre digo que o ser humano, com tudo que tem passado, com tudo que tem sofrido, com as dificuldades que a humanidade está tendo,
sofrendo com estiagem, sofrendo com incêndios. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Um abraço para seu esposo, seus filhos, Rafael. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Me esqueci de novo. Que Deus venha abençoar o seu filho ali em Santa Maria e o seu esposo. Que Deus venha abençoá-los, derramar da sua graça e do seu amor sobre suas vidas. Sabe, estamos passando hoje por dias extremamente difíceis. Se nós hoje assistimos às notícias, vamos ver que o mundo está em chamas, poderíamos dizer. O incêndio que teve nos Estados Unidos, incêndio que estamos tendo na região aqui agora, Argentina, Uruguai, Brasil, enfim, como consequência das altas temperaturas. E que falar dos terremotos, que falar das guerras, tanta coisa que está acontecendo hoje. E Jesus profetizou algo e disse que nos postreiros tempos, está lá em Mateus 24, que nos postreiros tempos o amor se esfriaria. Gabriel, pensei Guilherme, Gabriel, glória a Deus. Deus abençoe a vida de Gabriel e que proteja ali na cidade de Santa Maria. Tantas coisas que estão acontecendo. E isto veio acontecendo sempre. Por exemplo, os fariseus não permitiam que pessoas que tivessem defeitos entrassem nas sinagogas. Assim como em certa oportunidade conversei com um jovem, já hoje, já não deve ser tão jovem, na cidade do Uruguai, onde ele me contava que ele não podia, era o desejo dele, ser obreiro, pregar a palavra de Deus, poder ser um diácono, mas o pastor não permitia, porque ele tinha um defeito na sua mão. Então hoje continuam essas coisas acontecendo. Os fariseus não deixavam ninguém entrar que tivesse um defeito. Era tradição dos fariseus isto. Eles consideravam que aqueles defeitos poderiam ser uma maldição, então não podiam entrar no templo. Nós temos uma passagem em João, capítulo número 9, e vamos já ao terceiro milagre messiânico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ela começa no capítulo 9 falando assim: quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde o ventre da sua mãe. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre nosso, quem pecou, este e os seus pais, para que nascesse cego? Veja a mentalidade do povo daquela época. Pois os discípulos eram israelitas, judeus da Galileia. Eram homens que acreditavam em Deus, que serviam ao Deus único de Israel. E agora tinham sido chamados pelo Mestre. Mas pareceria ser que mesmo caminhando com o Mestre, vendo as coisas que Jesus fazia, ainda eles não tinham entendido o que era amar ao próximo. Ainda eles não tinham entendido o que era realmente pecado e o que não era. Quem pecou? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Quem pecou? Este.
Será que ele é o pecador? Ele nasceu cego. Ele não tinha o privilégio de ver as flores, de ver o sol. Ele não conhecia a cor do céu. E por esta deficiência, ele estava limitado praticamente a conhecer a Deus. Pois era na sinagoga onde se pregava a palavra. Era na sinagoga onde se ensinava a palavra. Discriminamos hoje? Discriminamos. E não permitimos algum tipo de pessoas. Ah, na minha igreja não entra. Quem disse que a igreja é tua? Às vezes somos ignorantes dessas coisas. A igreja é uma instituição divina. Pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estivemos numa cidade onde tínhamos todos os cultos. Nós tínhamos 5 moradores de rua que sempre estavam ali conosco. Fedidos, bêbados. E se sentavam ali, as primeiras cadeiras, davam glória a Deus, davam aleluia. E faz já um bom tempo, alguns deles já faleceram, encontrei um deles. E ele estava no caminho do Senhor, tinha deixado a bebida, estava casado e estava vivendo numa casa com a sua esposa. E às vezes proibimos esse tipo de pessoa de entrar na igreja. Ah, porque estamos todos de terno. Estamos todos bem perfumados, bem cheirosinhos. Então não permitimos aquele homem entrar na igreja. As aparências enganam. E começamos a julgar, como os discípulos estavam julgando. Quem pecou foi este? E ele nasceu cego de nascença. Ele nasceu cego de nascença. Foi ele ou foram os seus pais? Alguém tem a culpa? Porque ele estava cego. É consequência do pecado. Essa era a crença que existia. Então, quantos de nós estaríamos coxos, mancos, cegos? Mas a pior cegueira que pode existir é a cegueira espiritual. É a cegueira espiritual. Pessoas que, como disse o apóstolo Paulo, professando ser sábios, se fizeram nécios. Se encerraram em tradições, em costumes. Estão encerrados em tradições, em costumes. E não veem as manhãs de glória do Senhor, nem permitem que seu povo enxergue as manhãs de glória do Senhor tampouco. Jesus disse como um cego pode guiar a outro cego. Falando para os fariseus que eram hipócritas, que eram os que determinavam praticamente quem poderia entrar no céu ou quem não entrava no céu. Isto continua acontecendo nos nossos dias de hoje. E continuamos lendo no capítulo número 9 de João, a palavra do Senhor. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que se manifeste nele
as obras de Deus. Noutras traduções diz, para que se manifeste nele a glória de Deus. Nem ele pecou, nem os seus pais. Jesus vem colocar por terra uma crença absurda que tinha sido divulgada no meio do povo. No meio do povo de Deus. E lamentavelmente tem muitos lugares onde tem crenças absurdas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus e que é ensinado como se fosse a palavra do Senhor. Alguns não oram se não têm óleo para orar. A palavra é a oração de fé, a que cura o enfermo. Continua dizendo: me é necessário fazer as obras daquele que me enviou. Quem enviou o Senhor? O próprio Pai. O próprio Deus de Israel foi quem enviou a Jesus. Enquanto há dia, vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Havendo dito estas coisas, cuspiu no solo e, fazendo lodo com a sua saliva, untou os olhos do cego e lhe disse: vai, e lhe disse: vai ao tanque cerimonial de Siloé e lava-te. E o cego foi se lavar e, ao regressar, enxergava. E seus vizinhos e os que anteriormente o ouviam mendigar diziam: não é este o que se sentava e mendigava? Ali estava, frente àquele cego, aquele homem que o tinha feito, dos céus e da terra. Lembremos que Deus fez o homem do pó, não é verdade? Deus fez o homem do pó. Deus criou o homem do pó. Ele formou com as suas mãos o homem desde o pó da terra. Jesus vem tomar lodo, vem fazer lodo ali com a sua saliva, para então colocar nos olhos daquele homem cego e vai mandá-lo ao estanque cerimonial para que ele venha ali lavar-se, para que ele venha ali ser curado. Ali estava aquele que tinha formado o homem. Tinha faltado um pouco de terra, tinha faltado um pouco de lodo, e Jesus vem colocar ali naquele homem. E a palavra de Deus diz que ele imediatamente vem enxergar. Agora, o que levou a este homem enxergar? Foi a obediência na palavra do Senhor. O Senhor disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E o cego foi se lavar e, ao regressar, enxergava. Alguém deve ter levado ele. Talvez os próprios discípulos. Uns diziam: é ele, e outros diziam: não, mas se parece muito com ele. Mas ele dizia: sou eu que estou enxergando. Eles perguntaram como é que foram abertos os teus olhos. E ele respondeu dizendo-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e me untou os olhos e me disse: vai lavar-te nas águas de Siloé. Eu fui, me lavei e recebi a visão.
eu fui e recebi a visão. Depois lhe perguntaram, onde se encontra ele? E ele respondeu, não sei. Depois vem a interrogação dos fariseus. Vem o questionamento dos hipócritas. Vem o questionamento dos mentirosos, daqueles que fazem intrigas. Será que ele era cego mesmo ou não era cego? Para mim ele se fazia. Levaram então aos fariseus, do versículo 13, ao que anteriormente fora cego, porque quando Jesus fez lodo e abriu os olhos ao cego, era dia de repouso. Jesus desafiava aos fariseus. Simão, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, meu irmão. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, creio que no continente africano. Que Deus te abençoe. Pois é, era dia de repouso. Então os fariseus novamente lhe perguntavam, como receber a vista? E ele respondeu, pôs lodo sobre meus olhos e depois me lavei e recebi a vista. E diziam alguns dos fariseus, este homem não é de Deus, pois não respeita o dia de repouso. Mas os outros diziam, como um homem pecador pode fazer esses sinais? E havia divisão entre eles. Existiu confusão entre os fariseus. Como é possível? E logo, se nós continuamos lendo a palavra de Deus, eles vão mandar chamar os pais também, para que venham confirmar se ele era cego ou não era cego. E vão continuarem interrogando a este homem cego. E no versículo 27, ele vai dizer, eu já vos disse, e não prestastes atenção, porque desejais escutar novamente? Acaso também quereis tornar discípulos seus? Então eles, insultando-lhe, disseram, tu és o seu seguidor, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. E o homem lhes respondeu e lhes disse, mas isto é surpreendente, que vós não sabeis de onde é, e a mim me tem aberto os olhos. E sabemos que Deus não escuta a voz dos pecadores, mas quem teme e faz a sua vontade, esse escuta. Desde a antiguidade não se havia ouvido que um homem abrisse os olhos a um cego. Desde a antiguidade não se havia ouvido que um homem abrisse os olhos a um cego de nascimento. E se não fosse de Deus, não poderia fazê-lo. E eles responderam e disseram, tu nasceste completamente em pecado e tu nos ensina, e o expulsaram. Tremenda pregação deu o cego para os fariseus. Isso acontece nos nossos dias, acontece. Tem muitas pessoas necessitadas aí fora, que são barradas, que não são convidadas a participarem das nossas reuniões, porque nós a consideramos indignas. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Bom dia, meu irmão Alessandro, que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua família, a tua casa. Deus seja contigo, meu irmão, e te guarde nessas viagens que realizas. Algo incrível, que acontece um milagre e aqueles que eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus estão duvidando daquilo que aconteceu. Quantas doutrinas falsas têm se levantado? Quantas tradições estão colocadas dentro da igreja?
Era tão forte a tradição dos fariseus que eles vão utilizarem esta expressão: tu nascestes em pecado. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, seu infinito amor, Ele nos resgatou através da sua sublime graça, não por obras para que ninguém se glorie, mas sim pela sua graça, nós pudéssemos ser salvos. Aproximemo-nos, então, confiantemente ao trono da graça. Aproximemo-nos confiantemente ao Senhor. Seja pecador, não seja pecador, é ali na cruz onde Ele vai lavar os teus pecados, vai perdoar os teus pecados, vai te reconciliar com Ele. É ali na cruz. Ele está esperando uma atitude nossa. O terceiro milagre messiânico foi a cura de um cego de nascença. Nunca antes, estão ali mesmo, cego, testemunhando isto. Nunca antes da antiguidade tinha sido visto que um cego de nascença voltasse a ver. Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para você? Porque você não apresenta ao Senhor nesta manhã. O primeiro milagre messiânico foi a cura de um leproso, lá em Marcos capítulo 1, verso 41. O segundo milagre messiânico foi a cura de um surdo-mudo, que Jesus vai repreender o espírito mudo, em Lucas capítulo 11, verso 44. E o terceiro milagre messiânico é a cura de um cego, aqui no capítulo 9 de Marcos. Qual será o quarto milagre messiânico? Você se atreve a deixar nos comentários qual será o quarto milagre messiânico? Amanhã, sexta-feira, 7 horas da manhã, estaremos ministrando sobre o quarto milagre messiânico. E peço suas orações a meu favor, a favor da minha família, que você ore por nós. Presente nossas vidas na presença de Deus. Ore por a nossa família. Necessitamos das suas orações. Necessitamos de intercessores. Necessitamos de pessoas que se coloquem na brecha juntamente conosco, orando, intercedendo por nós. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair novamente. Então utilizamos a expressão se levanta porque ele está caído. Mas ele se levanta, e se levanta com fúria. Mas ele cai e fica mais furioso ainda, e volta a cair e fica mais furioso ainda. Necessitamos nos unir em oração. Ore por nós, ore pela nossa família, assim como nós oramos por vocês, assim como era a igreja primitiva. A igreja primitiva estava em comunhão, oravam uns para os outros, partiam o pão juntos, estavam unidos em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor Deus, eu quero agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Exaltar, ó Deus, o teu santo e soberano nome, meu Pai. Senhor, abençoa a cada um daqueles que estão conectados e daqueles, Senhor Deus, que vão ouvirem esta transmissão, meu Pai. Senhor, que a tua palavra venha correr, venha ser glorificada, venha chegar ao mais profundo dos seus corações, ó Pai. Senhor, é no nome de Jesus que eu te louvo, que eu te adoro, Senhor, e te dou a glória, te dou a honra, Senhor. E nesta manhã te peço por cada um dos meus irmãos, que tu venhas guardá-los, tu venhas livrá-los de todo mal, e que esta quinta-feira venha ser uma quinta-feira abençoada,
cheia da tua graça, cheia do teu amor, cheia da tua misericórdia, meu Pai, e que tu venhas abrir aquelas portas que têm se fechado, que tu venhas, Senhor Deus, mover as águas, meu Pai, a favor daqueles que creem no teu nome, meu Pai, aqueles que se movem em fé, aqueles que se levantam em fé, meu Pai, tu venhas, Senhor Deus, honrar a sua fé, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, quando seja 7 horas da manhã, meu irmão Ney, lá na cidade de Porto Alegre, o pastor Ney, da Igreja Luz para os Povos, ali no Maitá. Que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço para a pastora Nara, para toda a sua família. Uma grande alegria de tê-lo aqui conosco. No finalzinho, mas chegou. Isso que é o importante. Que é importante ter chegado. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, pastor Ney. Amanhã estaremos às 7 horas da manhã. Qual é o quarto milagre messiânico? Você se atreve a deixar nos comentários o quarto milagre messiânico? Será até amanhã, 7 horas da manhã, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que Deus abençoe poderosamente